Pílula 119, meu primeiro encontro com o maior e melhor ser humano da história da humanidade. Ele mesmo, Jesus Cristo. Criei coragem, abri mão da preguiça e criei disposição para compartilhar uma história que vai caber em, no máximo, 10 minutos com você para te inspirar. Como as pessoas que me conhece há mais tempo sabe, eu cresci dentro de um contexto cristão, apesar de ser um cara que racionaliza muito a minha fé, busca conhecer todos os tipos de crenças, conhecimentos, ciências para me tornar o melhor ser humano e profissional que eu puder me tornar. Eu vim todos esses anos, esses 36 anos de vida, morando em Niterói, conhecendo pessoas e lugares, sempre buscando aprender e conhecer coisas novas, como vocês sabem, compartilhar também. Através do meu trabalho, através daquilo que eu acredito. Só que hoje eu quero contar uma história especial para vocês, que aconteceu no ano de 2010, foi 2010 para 2011 aqui mesmo em Niterói. Era uma época que eu estava vivendo vários desafios de vida, desafios até financeiros, eu namorava na época, e eu estava começando a ter umas experiências muito diferentes, muito sobrenaturais com Deus, simples, mas ao mesmo tempo sobrenaturais. Como pode ser sobrenatural você olhar para isso aqui, ó. Parque da Cidade, Niterói. Você olha ali no fundo, Piratininga, Cambuinhas, Itacoatiara lá no fundo, Costão, como falo para vocês. E aí, eu estava buscando cada vez mais, eu estava num corre de trabalho a estudar, nessa correria de faculdade, mas ao mesmo tempo sempre buscava tirar um tempo assim para me conectar mais, conhecer mais com a Deus. E eu tive uma experiência na casa da menina que eu namorava. Olha que história louca. Vou resumir o máximo que eu puder para vocês. Era uma sexta-noite, sempre fim de semana eu ia para casa dela, porque ela estudava medicina e a gente só se via fim de semana. Ela também trabalhava bastante, assim, estudava bastante. E aí eu ia assistir o filme Exterminador do Futuro 4. Eu sempre gostei de ficções que traz uma mensagem subliminar para você pensar para a vida. E aí o que aconteceu? Eu lembro que eu estava esperando ela chegar. Ela passava de carro, a gente ia junto para casa dela. E eu tava assim, assisti tipo assim, papo de 1 hora e 33 minutos e 34 segundos do filme Exterminador do Futuro 4, né? Na época era Christian Bale. E aí, por algum motivo, eu tive que pausar, né, para ir embora com ela. No dia seguinte, passei o dia com ela, fiz algumas coisas e à noite eu cismei de assistir o filme. Eu fui dormir num quarto, ela dormiu numa outra sala lá com os pais e eu fiquei num quarto, sozinho. Aí eu fui assistir de novo o filme e ele parou exatamente nas 1 hora 33 e 34 segundos e ele travou lá. Ele não saía desse tempo. Eu falei, cara, não é possível, o que é isso? Será que o DVD, porque era DVD, deu pau? Parecia que tinha dado pau. Parecia uma coisa assim, cara, é algum sinal, sabe? Que eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu, pá, beleza, entendi. É para eu parar tudo e tirar um tempo com Deus, orar. Aí eu fiquei dentro de um quarto, orando. Aí pensa assim, um quarto tinha uma cama aqui, 2 beliches do lado. Aqui, assim, tinha uma porta que era para uma varanda e aqui a porta, uma outra porta para chegar no quarto. E eu fiquei ali, tirei um tempo com Deus, ouvindo um som, ouvindo um rock, sei lá, orando, pensando na vida, desejando coisas boas para as pessoas que, sei lá, que eu amo e pedindo e agradecendo pelas coisas que eu tinha vivido e pelos meus objetivos. Num determinado momento eu tive como se fosse uma visão espiritual de que vinham legiões de anjos assim para perto, uma concentração absurda de anjos para perto da casa onde eu estava, né? E aí eu comecei a discernir isso, continuei orando. Em determinado momento eu fui como se fosse ajoelhar assim na cama para orar, sabe, em reverência, assim, em respeito a Deus. E aí quando eu ajoelhei assim e botei a cabeça no colchão, eu senti como se estivesse do lado de onde eu estava, do colchão, um joelho assim, do meu lado, vindo, sendo que estava todo mundo dormindo, não tinha ninguém. Aí, tipo assim, eu levantei meio que esquivado para trás e é como se eu tivesse tido a sensação de que algo tivesse entrado em mim. Aí eu sei lá, cara, que doideira isso aqui, é coisa da minha cabeça, tô ficando maluco, ou será que é o Espírito Santo? E eu fiquei nessa noia aí, continuei orando e tal, mas fiquei quieto. Aí, em um determinado momento, eu terminei tudo e aí eu fui deitar para dormir. E eu sempre deito assim, ou de lado ou com a barriga para baixo, virado pro lado direito, né? E aí eu fiz isso. E aí eu fechei os olhos assim, e aí eu vi. A porta estava um pouquinho aberta só, a porta para entrar pro quarto. E tinha quando eu fechava os olhos e olhava naquela direção, eu via um cara de branco. E assim,
Quem me conhece sabe que eu não sou um cara medroso. Acho que o máximo que eu tenho medo é altura. Pular daqui, ó, Parque da Cidade. Como eu estava mostrando para vocês, como talvez vocês possam ter olhado nos outros vídeos, imagens, vista para o Rio, Zona Sul, Niterói, São Francisco, meu bairro de infância ali, para lá que eu moro, em Engar, o museu para lá e a ponte ali atrás. Cara, eu nunca fui de ter medo de nada, minhas experiências espirituais com anjos, com demônios, com pessoas. Eu nunca fui de me intimidar por autoridades, pessoas de empresas, chefe, liderado, líder. Sempre busquei tratar as pessoas com respeito, entre erros e acertos, mas eu sempre fui um cara que eu não me olhei menor que os outros. Por mais que eu já tivesse tido fases de depressão, estresse, ansiedade, ou que eu tivesse também momentos da minha vida em que, eu tivesse me vendo menor do que eu realmente era, mas eu nunca me achei um cara sem valor, porque Deus já tinha me mostrado o meu propósito, minha identidade desde 12 anos de idade num sonho. E aí eu tive essa experiência, e eu fiquei olhando para a porta, eu abri o olho e não via nada, mas quando eu fechava os olhos eu via um cara na porta, vestido de branco, e eu nunca tinha visto tanta imponência, tanto poder, tanta paz em uma pessoa só. Eu não sabia como reagir, eu ficava olhando, eu abri o olho, eu não via nada, eu fechava o olho, eu via, e eu falava, cara, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Será que ele vai vir? Será que eu tenho que ir lá e ajoelhar na frente dele e beijar o pé dele, sabe? Eu comecei a alucinar, sabe? E ele olhava pra mim assim, com um olhar de amor, de admiração, de carinho, sem julgamento, mas eu não sabia o que fazer. Moral da história, eu não fiz nada, eu fiquei deitado e eu fui dormir. E aí uma hora eu fui me acalmando e ele ali olhando pra mim, e aí eu dormi. Sabe, eu tive uma experiência profunda. Ao mesmo tempo que é simples eu te contar isso, é muito profundo. E talvez isso possa edificar a sua fé, porque Deus, o Espírito Santo, ele habita ou quer habitar na gente, para que Deus derrame e espalhe o amor dele na sua vida e através da sua vida, assim como na minha. Para que você viva em amor, viva a sua identidade e propósito. Mas não sei o quanto você pode ter ou não de grau de consciência nisso, e eu respeito se você não acreditar, mas isso aqui é para quem acredita, tá? Para quem acredita em Deus e tal. E não conectado à religião, mas conectado à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Filho, obviamente, Jesus. Então era um recado que ele queria me dar. E aí, para fechar o vídeo, olha que interessante, no dia seguinte eu namorava essa menina, às vezes ela tinha, nos períodos, né, de menstruação, uma grande enxaqueca, uma grande dor de cabeça. E aí ela comentou comigo, né, no início da tarde, pô, tô com dor de cabeça e tal. Aí eu falei, fica em silêncio e quieta. Tranquilo. Eu fechei os olhos, botei a mão na cabeça dela, pedi para ela fechar os olhos e fiquei em silêncio e eu só comandei assim. Eu falei, eu declaro que essa dor de cabeça saia agora. Em questão de minutos, ela veio me falar, cara, minha dor de cabeça passou. Eu fiz um comando, tipo, em nome de Jesus, eu declaro, vem Espírito Santo, que a dor de cabeça passa agora. Minha vida nunca mais foi a mesma depois daquilo. Eu passei por outras experiências de vida, outras experiências com pessoas e com Deus, e até em igrejas e fora de igrejas, e Deus me usou continuamente para ser instrumento de cura física, emocional e espiritual na vida de outras pessoas, sendo que é só o começo de uma jornada, e pode ser só o começo da sua jornada. Então eu quero que você pegue essa mensagem, leve para o coração e peça para Deus assim, cara, eu quero conhecer mais de você. Se revela para mim. Eu não quero só sobreviver, eu quero viver de verdade a vida, eu quero viver minha identidade e propósito. Me ajuda a conhecer você, me descobrir em você e entender qual o sentido da vida, o que você quer para mim. Experimenta fazer essa oração sincera todos os dias e busca Ele, porque a palavra diz, aquele que me busca verdadeiramente de todo o coração me acha. Eu tenho procurado e eu tenho achado. E você? Reflete sobre isso, porque melhor do que qualquer relação de homem e mulher, com um filho, com um pai, com gente do trabalho, é a relação que você pode ter com Deus. Porque quando você ama Deus acima de tudo, e você ama você mesmo, você tem condição de forma saudável criar conexões e relacionamentos saudáveis que vale a pena, e amar e ser amado pelas outras pessoas. Reflete sobre isso para fechar o vídeo. Parque da Cidade, Niterói. Vamos combinar? Os mais bonitos do mundo, sem sombra de dúvida. Grande abraço, até a próxima pílula.